A Chiquinha lá do Chaves. Esquece aquilo ali. Esquece aquilo ali. Ah, Chiquinho Chaves, velho. A Pops foi impressionante. É igualzinho a Pops. A parada Tá assim. tendo alguém? É o Nhonho. Quer que eu conte o segredo ou não? É a turma do Chaves. É idêntico. Agora quer saber o segredo? Você sabe quem eu sou? Seu Chaves. O Chaves. E qual que é o Chapolin segredo do Colorado. Chaves? Mas qual que é o segredo do Chapolin? Ligeirão. Ele é o dono do programa. Ele é o ele é X-Pirito. ligeiro, É ele ele é que ligeiro. determina o que acontece. Ele é ligeiro, cara. Por que tá todo mundo puto nos debates? Porque o X-Pirito que escreve o que vai acontecer. O X-Pirito é o Chaves. O Chaves é o papel que todo mundo gosta. Parece o coitado, mas é ele que escreve o roteiro. E os caras estão possessos comigo porque eles escrevem o roteiro e eu não sigo. No.